Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos princípios financeiros de um verdadeiro clássico, O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason. Vamos focar na mentalidade que é a base para a construção de riqueza. Esse livro nos transporta para a antiga Babilônia. E ele faz isso de um jeito muito interessante, usando parábolas e histórias bem simples para ensinar lições que são fundamentais sobre como gerenciar o dinheiro e construir um patrimônio que dure. Bom, para começar, é preciso entender a filosofia central do livro, né? O dinheiro aqui não é o objetivo final. Ele é visto como uma ferramenta, um meio que permite que a gente aproveite as melhores coisas da vida e também um jeito de medir o sucesso. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa no cenário da Babilônia, entende o problema da pobreza através dos seus cidadãos, acompanha a busca por uma solução e, finalmente, revela o primeiro e mais importante segredo para alcançar a riqueza. A nossa história começa na Babilônia Antiga. Imagine uma cidade de uma riqueza que a gente mal consegue conceber, com muralhas gigantescas, tesouros por toda parte e templos magníficos. Só que, por trás de toda essa prosperidade, existia um contraste bem grande. Muitos dos seus moradores, mesmo sendo pessoas muito trabalhadoras e talentosas, viviam numa dificuldade financeira constante, sempre lutando para sobreviver. E é exatamente nesse cenário que a gente conhece os personagens centrais, que são a personificação desse paradoxo. Bansir, um construtor de carruagens, e o amigo dele, Kobe, um músico. Olha só, os dois eram excelentes no que faziam, reconhecidos pelo trabalho de qualidade. Mesmo assim, eles compartilhavam a mesma frustração. Apesar de todo o trabalho duro, as bolsas deles estavam sempre vazias. E essa frustração toda fica muito clara nessa pergunta que eles mesmos se faziam. É esse questionamento que dá o pontapé inicial na jornada deles. O momento em que percebem que algo estava fundamentalmente errado no jeito como eles lidavam com o dinheiro. Essa acaba sendo a grande questão que move o começo da história, né? Bansir e Kobe chegam à conclusão de que não adianta mais só lamentar. Eles precisam entender o porquê da pobreza deles e achar uma solução. É o momento em que eles deixam de só reclamar e partem para a ação. E aí vem o ponto de virada. Eles tomam uma decisão muito importante. Chega de se lamentar. Eles decidem que precisam buscar conselhos com alguém que realmente conseguiu o sucesso que eles tanto queriam. E quem eles procuram? Arcade, um amigo de infância que, ao contrário deles, tinha conseguido juntar uma fortuna imensa, a ponto de ser conhecido como o homem mais rico de toda a Babilônia. Então, quando eles encontram o Arcade, ele resolve contar a própria história, revelando como ele, lá na juventude, também não tinha nada e como ele descobriu o segredo para acumular riqueza. A história é a seguinte: Arcade, quando era jovem, trabalhava como escriba. Um dia, ele fez um acordo com um homem muito rico chamado Algamish. Ele trabalharia a noite inteira para transcrever uma lei numa tábua de argila e, em troca, Algamish ensinaria a ele o segredo para se tornar rico. E aqui está o conselho que mudou tudo. O segredo que Algamish contou para o Arcade e que é, na verdade, a base de toda a filosofia do livro. A decisão de guardar para si uma parte de tudo que se ganha. Isso nos leva direto ao primeiro e talvez o mais importante de todos os princípios para construir riqueza, uma regra que o Arcaitre começou a seguir à risca. O conceito é muito simples: pague-se primeiro. O que isso quer dizer? Que assim que o dinheiro entra, antes de pagar qualquer conta, qualquer uma parte daquele dinheiro precisa ser separada e guardada. Essa regra não é negociável. E qual era a quantia? A instrução de Algamish foi bem clara. No mínimo, 1/10. Ou seja, para cada 10 moedas que ele ganhava, uma tinha que ficar na bolsa. Só 9 podiam ser gastas. E para explicar o poder desse hábito, Algamish usou uma analogia muito boa. Ele disse que a primeira moeda que se guarda é como se fosse a semente de uma árvore da riqueza. Cada nova moeda guardada vai regando e nutrindo essa semente, fazendo ela crescer. Com o tempo, essa árvore fica grande e começa a dar os seus próprios frutos, ou seja, os seus próprios rendimentos. Então, resumindo, as lições que a gente tira dessa primeira parte são bem diretas. Primeiro, é preciso ter clareza e reconhecer a própria situação financeira. Segundo, é fundamental sair da paralisia e buscar conhecimento com quem sabe. E terceiro, aplicar a regra de ouro: pague-se primeiro, guardando pelo menos 1/10 de todos os seus ganhos. E para fechar, vamos ficar com essa ideia central: a de que uma parte de tudo o que se ganha pertence exclusivamente à própria pessoa.
Não é do dono do imóvel, não é do comerciante. É para o seu futuro. É uma parte para ser guardada, para crescer, e esse é o primeiro passo para tomar as rédeas do próprio destino financeiro.